Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Bom, Colossais, nesse vídeo eu tenho 3 notícias para a gente poder trazer aqui para vocês. Provavelmente vocês saibam dessas notícias, mas a gente vai fazer uma análise diante dessas notícias, né? 2 notícias não tão boas, 2 notícias ruins e uma notícia boa, né? E vou logo adiantando aqui, 2 notícias ruins são em relação à ausência de jogadores para as próximas partidas. Não estou falando só na partida contra o São Paulo, não. Estou falando para as próximas partidas. E a notícia boa... a notícia boa só vou contar no final para você ficar curioso, tá bom? Mas antes, só vou te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este vídeo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações. Para você não perder nenhum conteúdo como esse, clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Vamos lá, família, começar pelas notícias ruins, né? Eu considero notícias ruins. E a primeira notícia aqui é sobre Mateuzinho. Atualizar você em relação a Mateuzinho. Inclusive, vou pôr aqui na tela, gente. A atualização está escrita assim, ó. Entre os desfalques, o meia Mateuzinho segue fora das atividades com o grupo. Ele continua entregue ao departamento médico por conta de uma fascite plantar. A lesão ocorreu no jogo contra o Sport no dia 23 de julho, que marcou sua última aparição pelo rubro-negro. E assim, eu vou falar assim sobre Mateuzinho, uma ausência que é significativa no time. Que bom que não está fazendo tanta falta, porque Ronald vive uma grande fase, a gente sabe disso, mas Mateuzinho é um jogador que é muito importante para a equipe, independente dele estar num bom momento ou não. Ele nunca vai deixar de ser importante. Enquanto ele estiver aqui no Vitória, ele é um jogador muito importante, né? E ele não deu as caras desde o jogo contra o Sport. Inclusive, nem a assessoria de comunicação do Vitória dá informações em relação a Mateuzinho. Eles atualizam os treinamentos, atualizam sobre outros jogadores, mas sobre Mateuzinho fica um mistério, né? E a informação que a gente tem é essa, que o jogador continua se tratando da lesão, mas estão fazendo um mistério danado em relação a isso, né? Então eu procuro saber informações, mas o Vitória está se fechando cada vez mais em relação a isso. Uma coisa é você fechar as notícias para contratações, isso aí eu até apoio, mas o torcedor quer saber como é que está a situação de Mateuzinho, né? Se ele vai estar pronto para, pelo menos no próximo jogo, porque provavelmente contra o São Paulo ele não esteja apto, porque o jogador não está treinando, ele ainda está, né, se tratando dessa fascite plantar, que como eu trouxe há uns vídeos atrás, há uns dias atrás, não é uma lesão simples, é uma lesão que requer um pouco mais de atenção, requer alguns dias de recuperação, e eu espero que o grau dessa lesão não seja com nível maior do que a gente espera, porque a gente conta com o Mateuzinho. A gente que sabe que tendo o Mateuzinho e o Ronald, pelo menos, talvez não jogando na mesma posição, porque o próprio Carille falou que Mateuzinho tem essa possibilidade de ser o reserva para o próprio Ronald, como eu também trouxe um vídeo falando sobre isso, pelo menos ele pode ser uma alternativa no segundo tempo, porque a gente sabe que o Vitória cai muito de rendimento quando sai Ronald, quando sai jogadores que não têm aquela característica de criatividade, né? Aí depois Renzo Lopes fica se matando lá na frente e o Nego fica criticando o cara, sendo que a bola não chega, ele que tem que buscar.
Mas, enfim, Mateuzinho é a ausência quase que certa no próximo jogo e quem sabe nos próximos jogos, porque a atualização médica dele ainda não foi aqui. Até esse momento que eu estou gravando o vídeo, não foi nada dito pela assessoria de comunicação do Vitória. Agora, partindo para outra notícia ruim, né, também em relação à lesão, eu vou falar dele, de Cáceres, aqui, ó. O Vitória terá um importante desfalque para os próximos jogos do Brasileirão. O lateral direito, Raul Cáceres, teve confirmado uma lesão muscular grau 2 e ficará fora de combate sem previsão de retorno divulgado pelo clube. Tá aqui mais uma informação em relação a um jogador, né, que é titular, querendo ou não, é importante para o plantel. Tô falando de Cáceres, que é um jogador que já foi questionado, mas hoje ele mantém uma regularidade, né? Pela sua qualidade defensiva, vamos dizer assim. Porque, ofensivamente falando, Cáceres não é um primor técnico, mas ele é um cara que ele tem, tem uma estabilidade defensiva muito boa, né? Consegue defender. Apesar de que, para mim, eu não acho ele um expert nessa função. Tem gente que autovaloriza ele como se fosse um ótimo marcador, não acho. Mas ele faz bem o seu feijão com arroz e vinha jogando bem nos últimos jogos também, por isso eu concordo que ele merece a titularidade. Mas qual é o problema aí? A gente sabe que temos Claudinho para substituí-lo. Porém, Claudinho jogou no sacrifício no último jogo. Inclusive, o segundo gol do Palmeiras, Claudinho não abafou a marcação, deixou o cara livre para cruzar, simplesmente porque ele estava jogando no sacrifício, gente. Claudinho não estava 100%. Não está 100% fisicamente. Então, isso me deixa preocupado, porque a gente já tem um problema na lateral esquerda, que só temos um, e um menino que ainda está maturando, que é Maicon Jesus, que eu sempre venho falando isso, e não temos nenhum substituto imediato para ele. Agora a gente só vai ter um lateral direito para os próximos jogos, que é Claudinho, sendo que não está 100%. E Claudinho também tem um histórico de lesões no clube. Então, Deus me livre e guarde, acontecer de Claudinho se machucar. Está repreendido, né? Que isso não aconteça. Vamos ficar sem lateral direito. Aí eu levanto o questionamento. Será que o Vitória precisa ir atrás de um lateral direito? Também tem que entender qual é o tempo de duração de recuperação da lesão de Cáceres. Esperamos que não demore muito, porque é um jogador que vem tendo regularidade e vem jogando bem. Claudinho, eu gosto do futebol de Claudinho tecnicamente, apesar de que ele também deixa algumas lacunas, tem algumas deficiências na marcação, mas tecnicamente é um jogador interessante. E é jovem também, pode evoluir ainda. Principalmente com o Carille, que está conseguindo resgatar alguns jogadores, né? Então, essa aqui é a notícia também não tão boa, a ausência do lateral direito, Raul Cáceres. Aí, um dos líderes da equipe do Colossal. Agora, vou pôr a tela aqui para mim, porque eu vou falar em relação à notícia boa, né? Chega de notícia ruim. A notícia boa, vou pôr aqui na tela de novo e a gente volta para falar. A notícia boa é essa aqui, ó. O Vitória está próximo de oficializar a contratação do lateral esquerdo Ramon. O jogador chega por empréstimo até o fim de 2025 com opção de compra fixada em 1 milhão de euros, por conta dos 50% dos direitos econômicos. Ramon já está em Salvador, onde realizou exames médicos. Como vinha treinando normalmente no Clube Gaúcho, o atleta reúne condições de jogo e poderá estrear contra o São Paulo no próximo sábado, no Morumbis, caso seja regularizado a tempo. Essa é a notícia boa, gente. Agora eu vou voltar para mim de novo e vamos comentar sobre isso, porque Ramon, o tão esperado lateral esquerdo, chegou. E ele já está em Salvador, já reúne condições de jogar, porque ele estava treinando lá, mesmo que não estava sendo relacionado para os jogos, mas estava treinando, está com condições físicas para atuar, pois eu duvido muito que ele seja titular, porque cara, ele não vai pôr o jogador logo assim, ele tem que dar um pouco mais de confiança a Maicon Jesus.
E também tem a questão do entrosamento, que o lateral Ramon ainda não está entrosado com os outros jogadores. Então aí requer um pouquinho de tempo, questão de uma semana. Quem sabe no próximo jogo o Ramon já possa ser titular. Não acredito que ele seja titular nesse jogo, mas eu espero que ele esteja já regularizado para pelo menos estar como opção no banco de reservas. Porque eu não consigo entender, não existe isso, gente. Um time de Série A não ter um lateral esquerdo à disposição no banco de reservas. E o problema maior é que no próximo jogo a gente vai jogar sem um lateral direito e sem um lateral esquerdo à disposição no banco de reservas. Então, são problemas que podem ser resolvidos, mas essa notícia é boa, né? E eu vou perguntar aqui ao chat o que é que ele acha em relação ao lateral Ramon. Vamos lá falar aqui com o chat. Chat, bom dia. Me diga uma coisa, quero saber referências em relação ao lateral esquerdo Ramon, jogador do Internacional, que está indo para o Vitória. Bom dia. O Ramon tem 24 anos e está vindo do Internacional para o Vitória. Ele já passou por clubes como Flamengo, Red Bull Bragantino, Olympiacos e Cuiabá. Pelo Cuiabá ele disputou 46 jogos, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Ele é bem avaliado, com valor de mercado em torno de 2,2 milhões de euros. Parece uma contratação bem interessante. Tá aí, gente, o chat falando em relação ao lateral esquerdo Ramon, né? Ele foi bem avaliado. É claro que ele não vive um bom momento, sabemos disso. O jogador vai vir para cá para se recuperar, mas eu estou confiante no trabalho de Carille, que ele já recuperou alguns jogadores. O próprio Zé Marcos não vinha tão bem assim. Ele conseguiu recuperar. Ronald, que estava pensando em sair do Vitória, ele conseguiu recuperar e achou uma posição para Ronald, né? Acredito que se Mateuzinho tivesse ainda aí com essa sequência, infelizmente ele se machucou, ele poderia também estar recuperando seu futebol. Então o Carille aos poucos está recuperando o futebol de alguns jogadores e esperamos que isso aconteça com o lateral Ramon também, porque a gente precisa de um jogador mais experiente nessa posição, um jogador que possa nos ajudar e suprir essa necessidade que é lateral esquerdo. Será que esse é o lateral que finalmente a gente vai dizer, agora posso ficar tranquilo no lado esquerdo? Quero saber a sua opinião em relação a isso. Quero saber a sua opinião em relação também às lesões de Mateuzinho e Cáceres. Vão fazer falta ou não? Você acha que Ronald e Claudinho vão dar conta ali dessas posições? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais.